Está no ar o Fora da Caixa. Povo Preto, sejam muito bem-vindos ao 9º episódio do podcast Fora da Caixa. Eu sou Wesley Faustino, @elfaustino nas redes sociais, e hoje novamente eu estou aqui sozinho, porque a Drica está cumprindo seus motivos escolares. Um exemplo para nós, ela merece, é isso mesmo, Drica, boa sorte, boa aula. E hoje, eu quero agradecer primeiro a Lívia pelo episódio de semana passada, Feminismo Negro, foi uma presença muito importante, foi um episódio incrível. Lívia, você é uma pessoa muito engraçada, sério, me diverti bastante aqui, porque eu não estava na gravação, mas eu estava operando aqui os equipamentos. Então queria parabenizar as meninas pelo excelente episódio. E para você que está caindo aqui pela primeira vez, o Fora da Caixa é um podcast disposto a discutir vivências negras e identidades periféricas na cena do Brasil, com foco em Belo Horizonte e região metropolitana. O Fora da Caixa também está presente em todas as redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter como @Fora da Caixa Cast. E também os nossos episódios estão em todas as plataformas, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, SoundCloud e também alguns agregadores Android e Apple iTunes. Quero agradecer a todo mundo que tem acompanhado o Fora da Caixa, espero que vocês tenham se divertindo. E agora que nós já tivemos todos os recados dados, vamos pôr para fora mais um tema Fora da Caixa da semana. Influenciador não é um conceito novo. Estamos falando de alguém que consegue influenciar uma ou mais pessoas a respeito de determinado assunto. Celebridades são influenciadores em certos assuntos, jornalistas, autores e professores também. E é claro, você. Dessa forma a gente inicia o nosso 9º episódio com o tema Preto Influencer. E para falar desse assunto só tem uma pessoa possível em Belo Horizonte para estar nessa mesa. Bem-vindo à mesa do Fora da Caixa, Tonton! Obrigado, querido. Para mim é um prazer estar aqui. Desde o início eu acompanho vocês com o Fora da Caixa Cast. Antes de começar, eu já sou um fanzaço de vocês e privilégio demais ser convidado. Obrigado pela honra de estar aqui com vocês. Tonton, a gente que agradece demais. A Drica não tá aqui, mas ela tava muito feliz. Ela mandou mensagem falando assim: nossa, eu queria muito estar gravando com o Tonton. É muito bom ter você aqui, Tonton, na mesa Fora da Caixa. Isso é um orgulho pra a gente de BH, né, claro. E, Tonton, pra quem tá em casa e não te conhece, que preto é você na cena? Então, atualmente, né, eu estou como... trabalho com marketing digital numa startup aqui em BH. E criador de conteúdo, né, para a internet. A minha formação é em publicidade e propaganda, tenho uma especialização também em gestão de marcas e marketing. E comunicação sempre foi minha área, assim. Na adolescência eu tive a oportunidade de fazer uma oficina de comunicação, então eu aprendi edição de vídeo, noções de jornalismo e tal. E aí na hora de escolher a faculdade eu fiquei entre publicidade e jornalismo. E acabei optando por publicidade, por achar uma área mais... Se arrepende? Abrangente. Não. Claro que não, eu tenho muita vontade de fazer jornalismo, assim. Mas não me arrependo. Eu gosto muito da área de comunicação, não me vejo em outra área, assim. Hoje eu estou um pouco ligado eu trabalho com marketing de produto, né, na startup que eu atuo. Como é uma startup de base tecnológica, eu estou envolvendo um pouco mais com códigos, um pouquinho de programação, mas não me picou ainda o bicho da programação. Ai, que legal. Mas é isso, e aí desde então eu trabalho com marketing digital, e já faz 1 ano e meio mais ou menos que eu tô produzindo conteúdo pra internet. Só tem isso? Só tem 1 ano e meio que você trabalha com internet? Pra quem não sabe, o Tonton tem 11 mil seguidores? Sim. 11 mil seguidores, é maravilhoso, é invejável, assim, produzido de um jeito bom, zero, parabéns. E o Tonton produz conteúdos incríveis, eu fico com muita inveja dos seus stories, porque assim, nem se eu quisesse, nem se eu tentasse, eu ia conseguir produzir, até porque eu penso assim, velho, o Tonton deve ter gastado tanto tempo pra fazer esses stories. Você gasta muito tempo pra produzir seus conteúdos? Então o pessoal pergunta muito, principalmente de stories, assim. Os stories são muito referências que eu bebo, assim.
Tem uma galera que eu sempre admirei muito, principalmente a Carla Lemos, que é uma Modices, que fala muito de moda consciente e tal, que é um dos tópicos que eu abordo nos conteúdos que eu crio. E ela sempre fez stories muito coloridas, com efeitinhos e rabiscos e tal. E aí eu falei, não, eu quero fazer coisas assim, porque na verdade, quando você publica um story, você está competindo com milhares de stories, né? Porque são muitos stories. Então eu falei, como que eu vou chamar a atenção da galera para aquilo que eu tô fazendo, né? Então eu comecei a fazer umas coisas mais coloridas, com efeitos e tal, para chamar a atenção. Mas de fato é um lance que você tem que ter paciência, porque você tem que fazer com o dedo, pesquisar GIFs e tal, mas com a prática você vai fazendo isso de forma mais rápida, assim, né? E entender o poder da ferramenta, né? Porque às vezes eu fico vendo alguns stories, algumas produções que algumas pessoas fazem no Instagram e falo, eu não tenho esse recurso. Sim. Dá a impressão que eu não tenho esse recurso, mas é porque é o que você diz, depende do seu tempo, de como alinhar o seu tempo com a criatividade, com a ferramenta. E tem uma questão estética também, né? Como eu sempre trabalhei com marketing, então eu tenho essa pegada estética de saber o que combina, que cor que combina com o que, os elementos gráficos e tal. Então, geralmente você percebe assim, quem trabalha com design, propaganda, marketing, enfim, os stories acabam sendo mais bonitinhos por causa disso, porque a pessoa tem esse senso estético e acaba aplicando isso naquilo que ela faz. Mas hoje tem vários cursos que você pode aprender isso, aplicativos, né? Então, assim, tem aplicativos aí, você não precisa fazer praticamente nada, já vem um template pronto, é só editar aquilo que você quer e o story sai lindo, assim. Então assim, existem vários tipos de story. Nós estamos falando de Instagram no momento, eu sei que assim, nós temos o tema é ser sobre ser influencer, ser um creator, um influenciador. A gente tá muito no inglês, né? Essa era assim, eu fico reparando com algumas palavras. Mas é porque a origem é americana, eu sei, mas é engraçado. Acaba a gente naturaliza, mas a gente naturaliza de uma forma que é engraçado. Por exemplo, não tem problema falar influenciadores, né? Mas assim, falar influencer é tão mais na cena, né? Assim, pra estar mais adequado. E hoje a galera que trabalha com isso tá ficando um pouco enojado já desses termos. Influencers, creators. Muita gente não gosta muito. Eu já percebi muito de ser chamado de influencer, sabe? Mas por quê? Por exemplo, as pessoas, igual youtubers, assim, não só youtube, mas assim, a galera da internet geralmente quando populariza demais, assim, existem vários fazendo a mesma coisa, você já não gosta de ter aquele título. Até de cair naquele grupinho. Até surgiu um novo. Sim. Mas assim, esses grupos sempre vão lotar de pessoas, porque elas vão achar legal o que você está fazendo, vão querer reproduzir aquilo e se tornar aquilo também. Só que, assim, há diferença nas redes sociais entre o que cada pessoa produz, que leva a sua identidade, igual você disse. Mas, assim, o que não se fazer no Stories? Essa é a pergunta. Esse é o tweet, esse é o post. Depende muito, assim. Eu acho que está muito atrelado ao propósito, né, do seu perfil, ao tipo de conteúdo que você produz, enfim. Mas, vamos supor, a pessoa é um profissional cabeleireiro, e aí tem o perfil dela lá. E muita gente me pergunta isso, eu posto coisa pessoal ou profissional? Se você estabeleceu que seu perfil é profissional, não é bacana você fazer stories lá, sei lá, tomando uma no meio da balada, 3 horas da madrugada, assim, loucão, né? Então depende muito disso, assim. E se você cria conteúdo, aquele story tem que ter coerência com aquilo que você fala. Então, assim, pessoas sempre... Muita gente me procura, fala, posta isso pra mim, divulga isso pra mim e tal. E às vezes a marca de uma pessoa branca, você entra no feed, não tem nenhum modelo branco, não tem... No meu caso, eu nunca divulgaria em função disso, sabe? Sim. Então, tem muito disso, assim. E fazer no story é isso, saber se aquilo, de fato, tem coerência com aquilo que você prega, né, com o seu propósito e tal. E acho que como é que fala? Esqueci o nome. As pontas. Sim. Perdemos a linha aqui. Eu esqueci o termo certo, mas... Tipo assim, fazer de mais ou de menos. Esqueci o termo certo. Mas assim, eu acho que não dá pra exagerar, né? Nem pra muito, nem pouco. Assim, no meio termo, né? No meio termo. É saber se aquilo condiz. Sempre pensar o que a galera que vai assistir isso vai pensar, sabe? Mas isso também não pode te impedir de
falar aquilo que você quer e tal. Mas é sempre ponderar mesmo, assim. Eu acho que o Story é uma ferramenta incrível pra gente poder colocar pra fora aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente diz, mostrar aquilo que a gente faz, né? O que a gente tá fazendo. É uma ferramenta muito instantânea, né, também. Sim. Então, mas depende muito, assim. Tem perfis que são mais slow. Tipo assim, eu não sou aquele que posta um story cada 1 hora, que é a boa prática da plataforma. Mas tem gente que faz isso e faz muito bem feito, sabe? Então, assim, a gente quer admirar, a gente quer ver o que aquela pessoa tá fazendo, né? Então, acho que vai muito nesse sentido, assim. A boa prática da plataforma, ainda estamos no Instagram, né? Até acho que qualquer rede social, por causa do algoritmo, é que você mantém uma determinada frequência ali para que tenha um alcance de público. Assim, então, assim, se você não tem intenção de ser um creator, você pode postar sua foto uma vez por ano. Sim. Tá tudo bem. Agora, se você tem intenção de ser um criador de conteúdo, não vou dizer que só criador de conteúdo, influenciador em geral, você tem que estar postando constantemente, não pode ser esquecido e sempre tem que estar inovando na sua rede. Assim, é aquilo que a gente falou, é boa prática, mas isso vai muito de encontro ao momento daquela pessoa. Eu, por exemplo, não consigo fazer isso. Eu queria poder publicar todos os dias um post novo, super legal, mas eu não consigo em função da minha rotina, né? Então, eu não sou só criador de conteúdo. Ele trabalha também. Não que isso não for um trabalho, olha só, ele trabalha também, olha o meu preconceito. Não, é porque muita gente acha que eu só crio conteúdo. E assim, nossa, se eu só criasse ia ser maravilhoso, porque tem muita coisa bacana acontecendo. Você é bem criativo. Mas é isso. Hoje tem um conceito muito bacana que foi cunhado. Cunhado não, mas a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre isso foi a Nathalie Neri, que ela fala de slow blogging, que é o conceito de publicar no seu tempo, criar no seu tempo, e eu sou muito disso. Eu sou muito adepto disso, assim. De criar coisas na medida do possível no meu tempo, assim. Então, eu acho até, assim, esse conceito é slow blogging. Isso. Por exemplo, às vezes alguns canais no YouTube que eu sigo, eu comecei a reparar, deixei de seguir vários, porque eu reparei que era muito mais quantidade do que qualidade, porque, por exemplo, eram vídeos com um determinado título, anunciando determinada coisa, mas eles só soltaram aquele vídeo pra sair na frente de todo mundo, que na verdade não tinha conteúdo. Tem um outro conceito que a gente chama de broadcast, né? Broadcasting, sim. Geralmente esses canais são canais que viraram fábricas de criar vídeos. Fábricas de criar vídeos. Então tem uma meta de ter 3 vídeos por dia, e aí tem uma equipe de editores, uma equipe de produtores, uma equipe de... São canais que realmente chegaram num nível, né, que para eles gerarem receita eles precisam ter esse nível de publicação, enfim. A gente, por exemplo, tem uma diferença entre ser um criador de conteúdo e um influenciador? Porque não necessariamente se você é um influenciador, você está criando. Na verdade, todo mundo está influenciando no mesmo balaio que é do marketing de influência. Sim. Mas quando a gente fala esses conceitos é porque hoje banalizou muito, né? Então, tem uma galera que não gosta. Eu, por exemplo, não gosto de ser chamado de blogueiro. Muita gente fala isso, blogueiro e blogueirinho. Tal. Eu vou virar blogueiro daqui a um tempo, porque eu vou criar um blog, lançar um portal de conteúdo e tal, que é um movimento muito contrário ao que se prega hoje. Porque o blog é o pai do Instagram. Do que hoje a gente... Do Instagram não. Da criação de conteúdo. Da criação de conteúdo, né? A gente vê daí hoje quem são os influenciadores de hoje eram os blogueiros de antigamente. Quem usava Blogspot. Isso. Então é isso. Na verdade, assim, influenciador é um conceito muito geral. Então quem influencia, qualquer pessoa influencia. Se você está num determinado grupo, né? E as pessoas são muito importantes para aquilo que você fala, você está influenciando naquele grupo. O síndico de um prédio pode ser o influenciador daquele prédio, porque tudo que ele fala as pessoas podem ouvir e as ações que elas vão fazer vão ser com base naquilo que ele fala, né? Às vezes você faz parte de um grupo e que as pessoas são influenciadas por aquilo que você fala. Então se você fala, pessoal, já vai rolar um evento muito massa aqui e tal,
Se aquele grupo é composto por 30 pessoas, se 15 delas vão ao evento em função daquilo que você falou, você está influenciando. Então, influenciador é isso. Quando a gente traz esse conceito para o digital, né, que é qualquer pessoa na internet, na web fazendo isso, a gente tem esse termo influenciador digital. E você pode influenciar no Instagram, com um podcast, no YouTube, em qualquer lugar na web, né? Mas isso, depois de uns 2 anos para cá, a gente cunhou vários outros termos, né? Que não necessariamente a pessoa que é influenciador digital cria conteúdo. Ela pode influenciar, mas ela não tem essa prática, né, de produzir um conteúdo, peças de conteúdo que a gente chama, né, que pode ser várias coisas, desde um tweet até um vídeo no YouTube. Então ela não tem essa prática. Mas mesmo assim ela influencia. Então assim, hoje são vários. Tem um pessoal que chama, uma empresa, né, que chama YouPix, que é uma empresa de marketing, enfim. Eles trabalham muito com esse ramo de marketing influência. Eles fizeram um post tempo atrás com mais de 10 termos que uma outra empresa americana estabeleceu, eu não lembro direito, mas tinha muitos termos assim. Eu acho que isso, o mercado vai muito para isso, assim. Você pode fazer várias coisas, então tem influencer, criador, produtor de conteúdo, current, né, que é a pessoa que percebe tendências, então tem muitos termos, assim, mas eu acho que a principal diferença é essa, assim. O influenciador é a pessoa que influencia, mas não necessariamente ela cria conteúdo. O criador de conteúdo, ele cria conteúdo. Tem muitas pessoas que criam conteúdo, mas não influenciam. Tem isso também. Mas geralmente quem cria conteúdo influencia alguém. Legal. Eu tava lendo algumas coisas, né, pra pauta do episódio de hoje. E aí eu me parei, assim, né, que com a matéria de que podcast é uma nova, assim, 2019 foi o ano do podcast. No mundo em geral, assim. Hoje você tem premiações no Brasil para melhor podcast do ano. Sim. Você tem. Spotify vai lançar a premiação. Spotify vai lançar o Summer, alguma coisa assim. Isso. E. Então, assim, eu não tinha parado de pensar que eu sou um influenciador, também sou um criador de conteúdo. Numa mídia diferente do que as mídias visuais, mas também uma produção de conteúdo. Eu não tinha me colocado nessa caixinha de talvez de perceber isso. Porque a nossa ideia de um criador de conteúdo, do influencer, é aquele que tá dando a cara. Que assim, que eu tô vendo o seu rosto, eu sei da sua rotina. E assim, é legal pensar que eu sou um criador de conteúdo de uma mídia diferente. O próprio termo influencer, né, a galera tem um pouco de ranço disso, porque sempre esteve muito atrelado às celebridades. E celebridade e influenciador são coisas totalmente diferentes. Celebridade, a gente está falando de uma pessoa que tem um alcance muito grande, mas muito offline, né? Então, existem celebridades que têm um alcance bacana no online, mas a gente está falando muito de offline, assim. Geralmente os influenciadores digitais têm uma presença muito forte no online, mas ninguém conhece eles se a pessoa sai na rua, sabe? A grande massa, estou falando da grande massa. Então, por exemplo, a escolha de alguns influenciadores participarem do Big Brother está muito ligada a isso. Tem o Big Brother. Às vezes a pessoa é muito conhecida na internet, mas a grande massa não conhece. Então, quando a pessoa aceitou entrar no Big Brother, ela foi muito em função disso. Geralmente são influenciadores que querem se tornar celebridades, porque quando a pessoa vê celebridade, quando ela sai na rua, as pessoas sabem quem são, sabe? Exato. Porque quando você é influenciador, vai te conhecer quem te segue, quem acompanha o seu trabalho, né? Isso é verdade. Muito massa. Então, Tom, o tema do episódio é preto influencer. Você é um preto influencer. Eu posso agora ser considerado um preto influencer. A gente tem vários outros pretos influencers no Brasil, em BH. E tem muita gente que eu acho que tem muita curiosidade de como produzir conteúdo, de como começar isso. Como você daria alguma dica para quem hoje queria começar uma pessoa, ser um influencer negro? Como ela deve começar? Por onde ela deve começar? De onde vem? Como começar? Começando. Eu acho que a palavra é essa. Vai lá e faz, porque a gente fica aspirando muitas coisas, temos até aspirando, né? Aspiracionando,
Ai, meu Deus, tá em dúvida. Aspirando Muitas coisas. E isso consome muito da gente. Então a gente fica pensando, como que vai ser? Se vai ser, será que eu faço ou não e tal. Aí quando você vê, passou um ano pensando e não fez. Então o lance é, quer fazer? Faz. Mas tá cagado, não tá muito bem produzido, não tá legal. Cara, faz, porque hoje a gente leva muito mais em consideração o conteúdo, a qualidade do conteúdo, do que a forma como ele está sendo entregue. Sim. É claro que quanto mais qualidade, mais bonito esteticamente, melhor. Mas se você confia que o seu conteúdo é bom, faz. Porque à medida do tempo, você vai, até com o retorno que as pessoas vão te dando, você vai ficando mais empolgado com aquilo, feliz, e vai produzindo algo melhor. E as pessoas vão dando retorno. Podia ser assim, podia melhorar naquilo e tal. E aí você vai lapidando, né? Mas eu acho que você quer começar a produzir, produza imediatamente, não perde tempo, porque no momento que você está pensando em produzir, tem um monte de gente pensando em produzir. E você produzir também. Isso não é impeditivo, porque eu acho que tem espaço para todo mundo, né? E que bom que tem mais gente produzindo. Mas se você não está produzindo, não tem outro produzindo. É isso. E acho que a gente não deve desanimar quando tiver outro produzindo, sabe? Porque assim, eu acho que tem espaço pra tudo, porque o que faz a diferença na produção de conteúdo é a sua criatividade, é o seu toque. Tipo assim, ninguém vai produzir igual você produz. Ninguém vai produzir igual você produz. E ninguém também vai ter as mesmas ideias que você produz. A gente se esbarra aí com ideias semelhantes, sabe? Quando a gente teve a ideia do podcast, foi em outubro do ano passado, eu sentei, montei o projeto, aí chamei a Drica, a gente começou a desembolar junto, e assim, aconteceu várias coisas que a gente poderia ter parado no seguinte sentido. Caramba, tem muito podcast preto mesmo, existem vários assim. Sim. Mas a questão não é essa. A questão não é ter muitos, a questão não é o que se as pessoas estão falando de mesmo tema que você. São abordagens diferentes, há espaço para tudo. E se você tem vontade de repertório, mas se você também tem vontade de produzir alguma coisa, você não pode desistir porque tem outros fazendo. Sabe? E eu aprendi isso durante o processo, porque diversas vezes eu me deparava com essa vontade de, será que vale a pena? Não vale. Vale porque eu tô plenamente satisfeito com o resultado, sabe? E hoje eu vejo outros podcasts pretos, assim. O Tonton tá pra lançar um podcast, pra quem não sabe, em breve, né, Tonton? E assim, eu fico muito feliz, o Neguinho Presidente, tem uma História Preta, tem muito podcast legal em BH, no Brasil, e quanto mais, melhor. Sabe? Porque assim. Principalmente preto, gente. Principalmente preto. Porque assim, olha, já me questionaram assim, mas. Assim, você fica chateado quando tem outro podcast preto, eu falei, tá ficando doido. Assim, se você fizer uma pesquisa rápida aí no Spotify, em qualquer agregador de podcast, se tiver 1000 podcasts no Brasil, a gente deve ser 100. Desses 1000, sabe? Então, assim, vamos dominar a podosfera e no mesmo sentido, o Instagram e as outras redes sociais. Porque hoje, eu também não sei se eu tô tão nichado que eu só sigo influenciadores negros, porque, por exemplo, eu queria te fazer essa pergunta. Você é um influenciador, ok, no geral, não tô te chamando de não é influenciador negro, você é um influenciador. Mas a maior parte do seu público é negro. Sim. E o conteúdo, geralmente, você vai produzir para as pessoas negras. Falando de eventos negros, conteúdos pretos, notícias interessantes, é o que eu geralmente absorvo do seu Instagram. E as pessoas cobram isso porque seu Instagram é nichado. Quando eu falo nichado, pessoas brancas. As pessoas pretas ou brancas? Brancas. Brancas, já. Se questionam, se acham ruim. Muitos amigos, né? Eu tenho amigos brancos. E... Quem não tem? E assim, chegou um ponto de uma vez um amigo falar, mas você só vai falar sobre isso? Eu falei, sim. Porque é o que as pessoas que estão me seguindo esperam ver, né? Então, tipo assim, se você é branco, lide com isso. Mas sabe o que eu penso? Até em relação ao podcast, quando me perguntaram, já me questionaram quando o podcast é um pouco agressivo, sabe? Sim. Mas a pessoa também era branca e ela escutava os assuntos e se sentia, de certa forma, atingida por aquilo. Assim, olha, se o podcast existe, qualquer podcast preto existe com essa temática, com essa pegada, é porque a gente não se via representado ou tinha espaço em outros lugares. Por exemplo, são poucas feeds no Instagram que eu consigo me identificar com o conteúdo. Que o conteúdo tá falando pra mim, pra um evento que eu quero ir, pra uma roupa que eu quero vestir, pra um estilo de cabelo que eu quero ter, pra uma música que eu quero escutar. Geralmente são de produtos, são de espaços que eu não consumo, que estão muito longe de mim. Então por que no final das contas eu tô seguindo só influenciadores negros? Porque eles estão me dando o conteúdo que eu procuro. E sabe, então assim, não tem que justificar se tá certo ou errado igual as pessoas querem. E tipo assim, a galera que me segue é uma galera que é aliada, né? Então assim,
de fato quer ser antirracista e tal, precisa estar por dentro também do que está acontecendo. Eu acho que não é um problema. É até um assunto que a gente vai tocar mais pra frente, mas o que acontece? Muitas pessoas, quando a gente fala de influenciadores brancos em geral, esses influenciadores têm muitas pessoas pretas que os seguem. Mas quando a gente fala de influenciadores pretos, a gente não tem seguidores brancos, né? Em sua maioria. Então, é isso. Tipo assim, se você escolheu falar sobre negritude para as pessoas pretas, é isso. Seu conteúdo vai ser esse. Não tem por que mudar porque tem pessoas brancas, sabe? Sim. É claro que vai ter coisas que indiferem, né? Tipo assim, são assuntos que não são só sobre pessoas pretas, né? Mas em sua maioria vão ser por causa desse recorte que você fez. Ah, legal. Então, Tom, eu vou só fazer uma pequena. Trazer uma pequena informação assim. Por exemplo. Informação não, né? Fazer um recorte aqui. Sim. A gente tem vários influenciadores negros hoje. Alguns muito conhecidos, alguns que geram polêmica, e eles sempre chegam na cena, assim, causando. Eu vou citar alguns aqui, só alguns que são um dos mais conhecidos. Lógico, tem outros, mas vou citar alguns bem conhecidos no Brasil afora. E quero que você me fale um pouco sobre eles, assim, eu acho que tem certeza que você conhece. Primeiro, Preta Rara. Eu consumo muito o conteúdo dela, tipo, se não conheço pessoalmente, enfim. Eu acho muito importante o espaço que ela ocupa, né? Então hoje, para além da música, né, ela conseguiu ocupar um espaço muito bacana, tá na TV também. Traz um contexto muito importante que é da mulher preta, né? De periferia, gorda. Então é um outro contexto que eu não tenho tanto... Ela é de Salvador, não é? Sim, eu não tenho tanto vivência, né? Então isso é legal. E não tenho muito o que falar, assim. Eu curto muito o conteúdo dela, a música que ela faz também. E é isso. Porque ela fala mais pra mulheres, né? Sim, negras. sim. E eu gosto do que ela representa, sabe? E eu gosto adoro o Instagram dela, assim, ela representa uma força bem grande, assim, sabe? Sim. Yuri Marçal. Yuri Marçal, Pra quem não tá vendo, o Tampão tá sorrindo. Sim, Por quê? o que acontece? Tem muita gente, assim, eu não consumo muita coisa dele, assim. É uma figura que eu acho muito bacana, o espaço que ele ocupa, principalmente num nicho que é pouco explorado, né, por pessoas pretas. A gente não tem tantos comediantes pretos, né? Sim. E que evolução, né? A gente tinha o cara, né, do Cacildes, que era aquele cara... O Mussum, né? Cômico, né? Cômico não, caricato, né? E hoje a gente tem o Yuri que ocupa esse outro espaço, né? Mas assim, eu consumo muito pouco o conteúdo dele. Acho que na verdade eu nem sigo o Yuri. Acho que eu também não. Tem pessoas que eu conheço de São Paulo, que já ouvi muitas histórias, enfim. Sim, porque ele sempre vira e mexe, ele tem algumas notícias algumas polêmicas aí. Só que eles não acompanham, então assim, não posso falar muito sobre a pessoa. Sim. Mas eu acho que o espaço que ele ocupa é muito importante, né? Eu acho que a gente precisa de mais pretos nesse ambiente, né? Nesse universo da comédia, até porque a gente sempre recebe muita coisa triste, né? Muita coisa que bota a gente pra baixo. Então eu acho muito legal ter pessoas pretas que exploram o outro lado, né? Assim como a Tiamat também. Sim. Acho que a Tiamat é um paralelo maravilhoso, porque ao mesmo tempo que ela faz uma crítica muito grande, traz coisas muito pesadas, ela tem essa leveza da comédia, enfim, então eu acho isso maravilhoso. Perfeito. Spartacus. Spartacus é um cara que eu já consumi mais conteúdo, não consumo tanto hoje, mas eu admiro muito por aquele lance que eu falei, né? Vai lá e faz. Tem muita gente que não faz. E ele faz. Doa quem doer, assim, atinge alguém, né? Assim, fala do que ele quer falar. E eu acho que ele tem um lance muito interessante no didatismo, né? Então ele explica as coisas de forma muito didática, tem esse propósito muito de educar o pessoal, então isso é muito importante. E é claro que ele sempre vai educar com
o viés dele, com a perspectiva que ele tem, a opinião que ele tem sobre determinados assuntos, que não corroboram com a opinião da comunidade negra no geral. A opinião dele, na perspectiva dele, no contexto que ele está, né? Então, isso às vezes gera uma polêmica muito grande, porque a opinião dele não é a opinião de todo mundo e lidem com isso, né? Mas é porque isso pesa muito em função do espaço que ele ocupa, né? Ele não ocupa hoje só um espaço relevante na internet, mas na televisão. Hoje ele apresenta programas no GNT, na TV Brasil, né? É endossado por muitas marcas grandes. Isso é uma responsabilidade muito grande, que eu acredito que ele que tem que pesar, né? Então, mas admiro muito o criador que ele é, me inspira muito em termos de produção de conteúdo, um conteúdo de altíssima qualidade, e chegou em lugares que, nossa, quem dera que chegasse, né? No GNT da vida, né? TV Brasil, enfim. Magá Moura. Magá, maravilhoso. Magá coraçãozinho. Né? Gente, assim, pra quem os outros, sigam todos os outros, conheçam um pouco, mas a Magá, se tem um Instagram que é gostoso, sim, é cheiroso, o Instagram dela tem cheiro de chiclete, é estético. Sigam @Magamoura, é um dos melhores Instagrams que tem no Brasil. Sim. E se contar com uma pessoa fabulosa, assim, é incrível. Não tive ainda a honra de conhecê-lo pessoalmente. Queria também. Mas é isso, a energia que ela carrega, a estética dela me inspira muito. Eu sou uma pessoa eu gosto muito de cor, de verão, de astral, e ela carrega muito disso. Ela é uma barbizinha, uma Barbie sim, preta. A Barbie preta brasileira. Se vocês escutarem um barulho de móvel arrastando, é o vizinho. Tá? Assim, não tenho muito o que fazer em relação a ele. Deixa ele lá. Deixa o vizinho lá. Tonton, eu falei dessas pessoas aqui, assim, a gente podia citar vários outros influencers negros, sim, mas só para as pessoas, pra gente ter uma noção de que existem pessoas que estão chegando em vários lugares. Mas assim, você como produtor de conteúdo, você que tem lá 11 mil seguidores e crescendo, você se alinharia a qualquer marca se ela não representasse, mesmo que fosse uma marca grande, se ela não representasse quem você é? Se isso te gerasse muitos seguidores, uma puta visibilidade, um acesso que você talvez não conseguisse sem essa marca, mas você associaria se ela fosse em desacordo com o que você pensa? Como homem negro. Com certeza não. Porque assim, quando a gente fala de relacionar-se com uma marca, eu não estou falando só de mim, né, Tonton, eu estou falando de mim e da comunidade que está ao meu redor, assim. É quem você representa. Então, tipo assim, tem muita marca que talvez, eu faria se não tivesse essa galera me seguindo, né? Em função daquilo que eu me predispus a falar. Então, por exemplo, apareceu pra mim no final do ano passado uma campanha da Zema, que é a marca, né, do governador de Minas. Eu falo, Romeu Zema. E assim, uma campanha muito bacana, com um valor bem bacana também e tal. Mas que assim, eu dispensei porque não tá alinhado se eu fizesse isso, eu ia ser cancelado. Canceladíssimo. Na realidade que a gente tá. Então, assim, não vai de conta aos meus valores e ao propósito, né, que eu tenho, assim. Então é isso, pode ser a marca que for, o tamanho que for, o projeto que for, infelizmente, assim, não vai rolar por causa disso, né? A gente tem que ter essa noção, né, quando você produz conteúdo, de ter que abrir mão de algumas coisas. Ser fiel, assim, porque quando eu falo assim, você vai passar por processo de transformações, sim, na sua produção, ok, tudo bem. E assim, e tem um lance que é muito importante de destacar, que as pessoas mudam, né? Então, às vezes, quando eu comecei, eu pensava uma coisa, e hoje eu posso pensar outra. Hoje, aqui com vocês, eu tô falando uma coisa, mas daqui a 6 meses eu posso mudar, não, tipo assim, daquilo que eu me predispus a defender. Hoje eu falo de negritude, de moda consciente e do lifestyle, de acordo com o meu dia a dia mesmo. Então eu gosto muito de curtir festival de música, então isso é algo que está inerente no meu conteúdo. Eu trabalho nesse ambiente de tecnologia, então eu falo muito às vezes disso também e tal. Gosto muito de curtir natureza, viajar, enfim. E falo de moda consciente, por exemplo.
é um tópico muito interessante, porque a moda é cíclica e muda muito tempo, muda todo tempo. As marcas mudam também. Então, às vezes, uma marca que hoje não é muito bem vista, às vezes ela pode se posicionar de uma forma diferente. Daqui a um tempo eu posso consumi-la, né? E aí pode ser que vocês vejam eu usando uma peça dessa marca. Ivy Park, pode um falar. Conteúdo pode falar. Você recebeu as roupas da Beyoncé. Meu sonho. Mas é muito importante as pessoas terem noção disso, porque às vezes a pessoa começa a me seguir por causa disso, e aí depois eu faço uma coisa daqui no futuro e as pessoas, nossa, mas nada a ver, por que você está falando isso, né? Então é importante ter isso em mente. Mas assim, o central eu nunca vou mudar, né? Que é a negritude, eu vou falar de negritude. E se uma marca me chama, e é uma marca que às vezes não tem lideranças negras envolvidas, né, nos processos, uma marca que nunca se posicionou publicamente em razão disso, não há por que eu me envolver com ela. Às vezes eu posso me envolver sem saber disso, e aí eu vou vir a público pedir desculpa, mas nunca. Muito bom, Tontão. Tontão, voltando ao nosso aconselhamento de como ser um influencer, você aconselha as pessoas a investirem... Divando Creator. Você aconselha as pessoas a investirem em formação profissional para ser um criador de conteúdo? Creator. Twitter. Oh my God. Facebook. Oh my God. Demais, é muito importante. Assim, começa pela formação? Não. Mas você pode começar produzindo conteúdo e à medida que o tempo for passando, ler sobre isso, entender sobre o mercado, né? Tenta fazer um curso, a plataforma Squid, né, que é uma plataforma de marketing de influência, vai lançar um curso de influenciador digital. Legal. Acho que essa semana, esse mês, enfim. Então, isso é muito legal. Eu acho que vai ser o primeiro curso, se não me engano, online, de graça, para poder fazer. Pasmem, já existem graduações tecnológicas. Em criador de conteúdo? Para ser criador de conteúdo. Caralho. Algumas faculdades no Brasil. Mas acho que não precisa ser nesse nível. Assim... E até porque... Eu fico imaginando o Instagram te pedindo o seu currículo pra... Nossa, não. Até porque, assim... não existem cursos, assim, né? Eu tô falando desse porque é o primeiro que eu tô vendo. Mas como que é a formação para ser criador? É muito ler sobre o assunto, pesquisar, tem muito conteúdo sobre isso disponível. Tem empresas que trabalham com isso, então a YouPix, por exemplo, tem muita coisa no YouPix. A YouPix tem várias formações, tem o Creators Bus, que é uma aceleração específica para criadores de conteúdo, inclusive. Vocês podem se inscrever na próxima edição, são 2 edições por ano. Como é que chama? Creators Bust. Creators Bust. Que é uma imersão, acho que de 5 dias, que rola lá em São Paulo. Para esses criadores, você aprende como monetizar seu conteúdo, como fechar parcerias com marca, como se regularizar. Tem tudo isso que a gente está falando aqui, numa aceleração com grandes marcas envolvidas, Bradesco, Asus. Não, legal, gostei. E é muito massa. Anotei a dica. Sim, eu acho que para mim as maiores referências hoje, para quem quer se profissionalizar, é a YouPix, né, que é uma empresa bem focada nisso. E pessoas para seguir. Tem a Black Influence, que é uma empresa agora especializada em agenciamento de conteúdo negro, de influenciadores e artistas brasileira? Negros. É brasileira. Repete pra mim. Black Influence. Pra quem não sabe, eu tô anotando tudo. Sim. E o Ricardo Silvestre, que é o cara por trás dessa agência, é um cara que passou por várias agências de publicidade em São Paulo e criou nessa empresa. Então, eu deixo essas 2 dicas assim. Da YouPix, né? A Bia Grande, que é uma grande profissional do mercado, e tem o Pedro Alvim também, que é o cara por trás da Magalu, né? Do Magazine Luiza. Então é um cara que entende muito de marketing de influência, enfim. São as pessoas que eu indico aí pra poder seguir. Né? Muito massa, Tontão. Obrigado pelas indicações. Tontão, vamos contextualizar o cenário. Pode, volta. Só uma dica. É porque quando a gente fala desse lance de profissionalização, é uma coisa muito importante, que assim, no início não, mas se a pessoa está pensando em trabalhar com isso de fato, é muito importante a pessoa ser pessoa jurídica, ter uma empresa, um CNPJ, um MEI, né? Porque muitas marcas
só fecham parcerias Se você emite nota se fiscal. você emite nota fiscal. Você Isso é emite muito nota fiscal, importante. Tonton? Não. Isso te já te prejudicou? Já, muitas vezes. Então, não, até porque assim, eu não vou Sim. mentir, eu também não, a gente não tem nota fiscal, Ah. né? A gente começou tem pouco tempo também, mas assim, você acha que a gente precisaria, por exemplo? Depende de onde eu Sim. quero chegar, assim. Depende muito de onde você quer chegar. Se agora você consegue ser MEI, maravilhoso, né? Se não, vai do jeito que tá e no momento que a primeira marca chegar até vocês, aí vocês vão ter que repensar, entendeu? Mas, por exemplo, a Squid é uma plataforma que você consegue trabalhar sem emitir MEI, sem emitir nota fiscal. Você vai ter que emitir um outro documento que é RPA, que é o Recibo de Pessoa Autônoma. É um pouquinho foda porque com RPA consome tem muitos impostos, né? Então, assim, se você ganhar X, você acaba ganhando menos X, né? Então é legal ter uma nota fiscal em função disso. Gostei. Por causa da Squid, por exemplo. Mas quando você vai fechar direto com a marca, que é o que eu já fiz algumas vezes, tem que ter nota fiscal. Aí eu tive que pedir amigos para emitirem para mim. Mas é muito importante. Eu tô pensando em fazer isso daqui a alguns meses, muito em função da plataforma de conteúdo também que eu vou lançar, né? Que lá eu quero explorar outros formatos de conteúdo também. E aí eu acho que eu vou ter que fazer isso. Ah, não, perfeito. Então, voltando assim, vamos contextualizar o cenário atual de um produtor de conteúdo no Brasil. Geralmente, o produtor de conteúdo, ele é digital. Óbvio, né? Assim, são os influenciadores. Geralmente, as pessoas têm uma temática, um nicho, seja beleza, cultura afro, esporte, game, finanças, Nath Finanças, corre aqui. A gente tem vários nichos. Então essas pessoas, elas estipularam um público ou uma temática e atraíram o público para essa temática. Elas se profissionalizaram ou não. Mas a gente consegue tirar grandes nomes de cada um desses eixos aqui que eu consegui citar, assim, que são referências, assim, que tem milhões de seguidores e afins. Quanto mais seguidores você tem, mais visibilidade você tem e também eu estou deduzindo que mais patrocínio você consegue, você chama mais atenção das marcas. Correto? Ou não? Não necessariamente? Não necessariamente. Ok. Eu achei que sim. Então, o que acontece? Tem até um vídeo recente da Preta Araújo, que é outra maravilhosa, que ela fala muito sobre isso, né? Porque, assim, quando você falou aí de influenciadores que tem milhões de seguidores, pretos existem poucos influenciadores com milhões de seguidores. Hoje, no mercado de marketing influencer, números não é uma coisa tão importante. Se fosse há 2 anos atrás, era a principal métrica, né, que as marcas avaliavam. Sério? Número de seguidores não é tão... Não. Hoje é muito mais a conversa que você gera, o conteúdo e o quanto que a sua comunidade engaja com aquilo que você fala. Então... Mas como é que você sabe que tá tendo engajamento? Eu sou péssimo de rede social. Métricas, né? Tem as métricas que as próprias plataformas estabelecem, mas você pode entrar num post de uma pessoa e ver, tipo assim, o que as pessoas estão falando, né? Se é só... Os comentários são só linda. Ok. Entendi. Mas se você publicou e as pessoas falam, nossa, eu também tô passando por isso. Não, legal. Olha, fulano, é aquilo que a gente falou ontem. Então você vê... Tonton, eu sou zero produto. Uma métrica que as marcas avaliam é a qualidade das interações. A qualidade da conversa. A métrica Entendi. O nome que as marcas dão é isso, né? A qualidade da conversa que você gera. Nossa, eu sou zero influenciador. Então, essa, por exemplo, é uma das métricas importantes. É claro que se for uma campanha, por exemplo, o Magazine Luiza faz muito isso. Black das Blacks, né? Foi a Black Friday. Esse tipo de campanha é uma métrica importante. Quantas pessoas arrastaram para cima e chegaram no site por meio do seu link. Quantas pessoas baixaram o aplicativo da Magalu com o seu link. É outra intenção. É outro jogo, outro objetivo, né? Sim. O marketing influencer, principalmente quando você lida com marcas, tem objetivos diferentes. Às vezes o objetivo da marca é só gerar buzz, que é aquilo, né? A marca quer tornar-se conhecida. Geralmente, para isso, você vai trabalhar com grandes influenciadores, mega influenciadores. São influenciadores que têm muitos seguidores. Agora, se ela quer
gerar uma conversa em torno de alguma coisa. Sei lá, a marca vai fazer um evento em BH e ela precisa divulgar isso para as pessoas. Ela vai trabalhar às vezes com influenciadores pequenos e grandes. O grande para gerar um grande buzz e os pequenos para gerar conversa em torno daquilo. Então, olha que legal, você vai, olha amiga, perto da sua casa, entendeu? Então tem muito disso. Agora, o que você falou de se a pessoa é grande, ela tem muito patrocínio, não necessariamente, porque quando você é grande, você gera um buzz, mas hoje as marcas ainda... Tem muita marca que, tipo assim, ela vai criando meio que um pool de influenciadores em torno dela e só trabalha com aqueles influenciadores. Acaba não se abrindo para os novos, sabe? E principalmente preto é muito complicado assim, falar disso, porque a gente tem, principalmente, nicho específico, vamos supor, maquiagem. Então a gente tem muito influenciador grande branco, com milhões de seguidores, mas pretos existem muito poucos, sabe? E quando você vai ver, assim, a quantidade de marcas que patrocinam é muito pouco. Isso entra até para a próxima pergunta que eu ia te fazer, que é a valorização de influenciadores negros. Ela é... O que você tem a dizer assim, pra gente sobre isso? Hoje a gente está num contexto um pouco diferente, porque existe esse movimento, né, das marcas serem mais diversas. Tem um estudo que saiu no início do ano passado de uma empresa americana que mostrou que marcas que são diversas lucram mais. E aí diversas em todos os aspectos, né? Desde pessoas com deficiência, LGBT, negros, gordas. Então assim, isso fez um movimento de marcas ficarem mais atentas. Mas é uma coisa muito tímida ainda, né? E é mercadológico também, né? Mercadológico. Mas é muito tímido. Então assim, hoje, em 2020, a gente, claro, tem mais marcas trabalhando com pessoas pretas, mas ainda é muito pequeno, né? Comparado com você põe... digita no Google aí, influenciadores, os maiores influenciadores do Brasil. Sim. Se forem 10, não vai ter nenhum preto em 10. Se forem 50, aparece 2. Então assim, é algo que está crescendo ainda timidamente o envolvimento dessas marcas, muito em função disso, né? Se eu quero trabalhar com os maiores, eu vou procurar quem são os maiores. Nos maiores não tem pretos, entendeu? Então é muito em função disso. Agora, quando as marcas vão começando a recortar, não, eu sou uma marca que eu sou diversa, eu sou uma marca que no meu público tem pessoas pretas. Aí vai começar a procurar quem são as pessoas pretas que vão comunicar a minha mensagem. Aí tem esse movimento, entendeu? Mas é um lance que a gente tem que desenvolver. Por isso que a gente precisa de mais criadores pretos. Sim. Para as marcas trabalhar mais. Mas o que acontece? Tem um efeito que a gente chama de efeito manada, né? Que é assim, principalmente eu sou um criador muito local. Eu falo muito de BH, dos rolês de BH, do que acontece em BH, de moda consciente em BH. Então isso acaba sendo legal porque eu atraio marcas que são de BH. E aí quando esse efeito rola esse efeito manada muito nesse sentido. Olha, essa marca trabalhou com o Tom. Vamos trabalhar também. Verdade. Então uma marca, a marca vê que outra trabalhou e vai puxando a outra, entendeu? Isso é muito legal. E quando você fecha a primeira parceria, ou primeiro público, enfim, isso chancela para outras marcas verem e falar, já trabalhou com marca tal, já fez. Isso é muito bacana. Isso é mais fácil, né? Porque é como se fosse um ambiente já adaptado, sabe? Você já está preparado para trabalhar com marcas. Você chancela que sim, você consegue produzir alguma coisa bacana. Você consegue produzir um conteúdo. Assim, ser um influenciador negro, basicamente quer dizer que você vai falar de questão racial? Vai falar sobre ser negro? Sobre ser negro? Isso é uma discussão muito bacana, porque assim, é muito importante. Assim, se você é preto, querendo ou não, tudo que você fizer vai ter esse viés, entendeu? Mas você falar, não, eu não vou falar de raça e negritude. Mas você vai falar. Você não pode não falar abertamente. Mas tudo que você falar vai ter isso, porque você é uma pessoa preta, entendeu? Não adianta. Você não precisa ser aquele... então, que a João Gani fala que é muito legal, que é militante 24 horas, entendeu?
Mas sempre vai ter esse viés. Mas, cara, a gente precisa muito de pretos falando sobre ciência, sabe? Não tem. O maior canal de ciência do Brasil é de pessoas brancas. E, assim, eu desconheço pretos falando de ciência, por exemplo, na internet. Pouquíssimas pessoas falando sobre finanças, sobre investimento, sabe? Então, assim, a gente precisa de pessoas pretas falando sobre tudo. Não necessariamente raça, negritude, racismo, sabe? A gente tem muita gente falando isso sobre isso. São pautas e falando importantes. bem feito, sabe? Sim. Fazendo isso bem feito, mas às vezes dá uma Aliviado. Sim. cansada. Mas assim. até porque você também não segue só esses perfis. Você segue em perfis de beleza, segue outros perfis. Sim. E seria bom também ter pessoas negras ocupando esses Outros espaços a gente como precisa. influenciadores Sim. digitais. Aham. Que assim, eu posso seguir uma pessoa branca que é influenciador digital em um Sim. assunto em ciências, por exemplo? É. Sim. Mas seria incrível poder seguir uma pessoa negra que tá no mesmo rolê, Sim. sabe? Até porque quando a gente faz ginástica de finanças, por exemplo, geralmente as pessoas vão ter um recorte totalmente diferente. A gente que é preto mora em um lugar diferente, convive com pessoas diferentes. Sim. Sabe? Então, o olhar. olhar que você vai trazer para aquele assunto é totalmente diferente. Verdade. Entendeu? Totalmente. Então isso é muito importante. Totão, tem uma polêmica, né, que sempre vem quando chega a Semana da Consciência Negra, onde todos os influenciadores negros são extremamente procurados. Sim. Talvez você não teve emprego nos 10 meses anteriores do ano, mas você consegue em novembro. O mês inteiro rolê pra ir. Assim, além de marcas procurando, apresentações em atividades municipais, são shows, palestras, são rodas de conversa, são N rodas na faculdade, são muitas coisas que a gente pode citar aqui que acontecem especificamente no mês de novembro, que é o mês da consciência negra. Como influenciador negro, eu sei que isso deve incomodar, assim, extremamente, porque você sabe que é pontual. Sim. E que não é exatamente uma valorização, é uma marca procurando uma representação para aquele recorte de data Sim. que ela precisa vender, ou precisa ter alguém ali na frente que represente aquele mês, aí ela te procurou, sabe? O quanto isso é frustrante, ou o quanto isso representa como o mercado é extremamente racista, porque você não teve essa mesma oportunidade 10 vezes no resto do ano. Isso é muito interessante, assim. Ano passado foi meu primeiro ano, né, com criador de conteúdo publicamente, assim. Eu não tive muitas marcas me procurando para fazer coisas pagas. Eu tive uma ação só que foi da Etna, foi muito legal, inclusive, que a gente falou sobre o criado mudo, né, que é um Sim. que é um objeto que eles tinham e que eles reformularam o nome, né, porque tem toda uma história por trás desse nome, enfim. Foi uma ação muito legal, eu gostei muito de participar. E é muito isso, assim. Eu topei participar porque é uma marca que eu vi que já tinha feito outras ações, né, ligadas à negritude. Não foi a única ação que eles fizeram. No time deles tem muita galera preta envolvida, então isso eu achei muito massa. Eu topei de cara. E eu acho que é isso, sabe? Não vejo problema nisso. Sabe, as marcas procurarem, os rolês, mas tem que ter coerência, a palavra é coerência. Acho que tudo no marketing influência gira em torno disso. Eu acho que é tão tendencioso, porque assim, olha, se não é porque você é negro, você poderia ter tido essa oportunidade Antes. em todos os outros meses, Sim. também no dia 11, porque é legal você estar ali representando, mas no dia 11 arruma um corre pra pessoa, pra arrumar gente preta, pra estar ali na frente, em cartaz, em Geralmente coisas. são pessoas que elas não conhecem, tipo assim, Não conhecem as marcas não conhecem ninguém. Fala, nossa, eu preciso pra amanhã de 10 pessoas pretas. Ou seja, ela nunca se envolveu com essas pessoas durante o ano. Né? Por que não fazer isso durante um ano e tal? Pra no dia da consciência ela poder até falar, olha, essas são as pessoas que a gente escolheu trabalhar durante o ano inteiro. Sabe? Isso é muito legal. Seria muito mais efetivo fazer isso do que um dia específico aparecer um monte de gente preta ali que as pessoas que seguem a marca nunca viram essa galera. A galera que segue a galera nunca viu essa marca no ano inteiro. Tá tudo desalinhado, né? Falta coerência nisso. Então eu acho que assim, primeiro, a marca precisa ter essa temática no sangue mesmo dela, no DNA dela. Não pode ser uma pauta pontual, precisa ser abordada
durante o ano, se não. No time dessas marcas precisam ter pessoas pretas nas lideranças, naquilo que ela aborda durante o ano, o público dela precisa ser as pessoas, enfim. Isso e esse relacionamento a longo prazo é muito bacana, é necessário, assim, porque ser pontual, para quem segue, as pessoas percebem isso, né? E não traz verdade. Eu acho que hoje as pessoas buscam muito verdade nisso, né? Principalmente quando eu crio um conteúdo, esse conteúdo precisa passar verdade, e quando a marca faz alguma coisa junto com o criador, isso também precisa ser verdade. Então as pessoas percebem muito isso. Então, assim, se não tiver muito nítido essa vontade da marca, né, de abordar o tema porque é importante para ela, importante para a galera, e ela já faz isso com mais tempo, com certeza a galera vai sacar, e assim, às vezes aquilo não vai surtir efeito nenhum. Às vezes a ação que ela quer fazer não vai atingir o objetivo que a marca queria. Porque assim, é o que fico sempre me perguntando, que tá muito por trás disso, porque a televisão começa a discutir pessoas negras em propagandas, em comerciais, em cartazes em supermercado, em faixas, em várias outras coisas. Porque é o mês da consciência negra, e as empresas às vezes vestem a camisa de que estão tendo fazendo uma boa ação, colocando pessoas negras à frente ali, porque é o mês delas. Um mês? Sabe assim, a gente não está exigindo um país que mata pessoas pretas todo mês, exato, dia, né? Mas assim, poderia colocar de forma intercalada, aleatória, tanto faz, mas não só no mês da consciência negra. Porque isso vira para mim uma estratégia de marketing fodida para atrair seguidor, para ganhar dinheiro. Tem um podcast muito legal que chama Negro da Semana. Já ouvi falar, com certeza, sim. E aí fechou uma parceria muito massa com a Bradesco, que é de produzir conteúdos todos os meses sobre pessoas pretas. Legal. Todos os meses, sabe? Então isso é muito bacana, porque assim, é o que a gente tá falando, não é um rolê que vai acontecer só, né, no mês da consciência negra. Então, isso é muito importante. Então, se as marcas conseguirem fazer isso, vai ser maravilhoso, porque a gente tem coisa pra falar sobre gente preta o ano inteiro. O ano inteiro. Eu acho que as marcas têm que entender o papel social delas nisso, sabe? De que colocar uma pessoa preta à frente ali de sua propaganda, de sua divulgação, de sua dinâmica de marketing, é extremamente importante para estar colocando pessoas pretas nos holofotes. Como referências, como... sabe? A gente tem que mudar um pouco essa cultura de representação. Quem produz essa propaganda? Tem pessoas pretas envolvidas nesse processo de criação? Porque, geralmente, se não tiver, geralmente essa é a propaganda chata que ninguém vai se reconhecer. Exato. O que faz as pessoas se reconhecerem, geralmente tem pessoas pretas por trás. Porque aí as pessoas têm essa sensibilidade, enfim, sabe? Então isso é muito importante também. Isso é verdade. Então, sobre influenciadores negros conhecidos, a gente falou um pouco aqui, a gente falou um pouco sobre o que a gente acha sobre as marcas. Sim. Eu queria falar com você agora sobre algumas dicas que você daria para alguém hoje ser um bom influencer. Tá. Por exemplo, foco. 2, atenção no conteúdo, qualidade do que você produz. Sim. Correto? 3, acreditar no que você produz, acreditar nas suas palavras. E o 4, você tem alguma coisa para acrescentar? Eu acho que é isso muito que a gente falou, ter coerência. Coerência, sim. Tipo assim, o que você está falando tem a ver com o seu dia a dia real, né? Com o seu universo. Tipo assim, não adianta você querer falar de uma coisa que não vai ter nada a ver com a sua realidade, porque as pessoas que vão te seguir não vão... Isso, refletir sua realidade, né? E se você conseguir passar essa sinceridade, essa vulnerabilidade, algo tangível que as pessoas consigam tocar e se identificar, é muito mais fácil de você tocar. Por exemplo, podcast mesmo. E é o que chama a atenção das marcas. É originalidade. Originalidade pra mim é tudo também, assim, sabe? Porque é você, assim, conseguir falar do que todo mundo tá falando, mas do seu jeito, com o seu próprio roteiro, do seu modo de falar, sem medo de se arriscar, porque não existe erro, sabe, né? Acho que na produção de conteúdo não existe erro. Existe a prepotência, que é de você achar que você tá produzindo melhor do que você realmente está produzindo, de que você tá preocupado demais com a qualidade, mas o conteúdo tá ali, assim, qualidade de imagem, de áudio, mas o conteúdo tá deixando a desejar, ou que você
exceda demais algumas marcas e acabe produzindo conteúdos tão direcionados à marca que você perde seu público original, porque ele não se identifica com aquela marca. Às vezes seu público nem consome aquele produto que é caro pra caramba, sabe? Eu tenho uma dificuldade muito grande, assim, porque graças a Deus, né, hoje eu não vivo só disso, mas eu consigo fazer alguns trabalhos muito bacanas, mas como aquilo que eu falei no início, como meu conteúdo é muito slow, eu sempre tenho que pesar um pouco, porque senão fica muita coisa de marca e pouco conteúdo. Eu queria produzir muito mais coisa, gente. Nossa, vocês não têm noção, assim. Se eu pudesse trabalhar só com isso, ia ter muito mais coisa, mas não dá. Então eu tenho que fazer essa peneira também, porque senão a galera vai encher o saco. Nossa, todo dia... Só militância, só marca. Na verdade, eu não sei como as pessoas veem o seu Instagram, mas eu vejo ele como uma coisa bem diversa, porque assim, tem vezes que eu abro lá, você tá indicando música, indicando um rolê legal, você tá falando de uma festa, de ingresso, de promoção, de comida. Eu acho bem legal, sabe por quê? Porque assim, muita gente vai te olhar e falar assim, não, o Tonton de novo postando. Só que, se não é o Tonton postando, é um cara branco que tá ali postando as mesmas coisas. E talvez eu não notasse a importância que tem o Tonton tá ali todo dia representando as marcas. Eu acho muito foda. Eu acho que todo mundo devia te seguir, sabe? @eugladstone, não é isso mesmo? Eugladstone. Gladstone. Tonton. Vulgo Tonton. Joga Tonton. Se jogar Tonton, sai. Talvez vai aparecer um GPS, mas se você for de BH, eu vou ser a segunda ou terceira opção. Como assim, Tonton? O GPS? É porque tem um GPS chamado Tonton. Que por isso que nem o meu arroba é Tonton, porque por causa disso. Que legal. Mas se você for daqui de BH, região metropolitana... Você já tentou entrar em contato com eles pra comprar o arroba deles? Não dá, é muito grande. É o GPS que vai no iPhone. Não é nem pra quê, né, Tonton? Melhor deixa quieto. Mas põe Tonton, acho que meu SEO no Instagram tá legal. O Tonton merece todos os apoios, os likes e os follows, porque ele é incrível, né, Tonton? Tonton, a pergunta que não quer calar antes de a gente terminar essa discussão. Você tem medo de ser cancelado? A gente sempre tem, mas eu não sei. A cultura do cancelamento eu acho que eu sou tão pequeno assim. Não, você não é pequeno. Não, tipo assim, eu sou grande em BH, mas sendo de BH eu não sou gigante, né? Então assim, eu acho que nem vai ter um efeito tão grande se for cancelado, assim. Só se for fazer uma merda muito grande. Por exemplo, o Mauro Balacho, a gente pode considerar ele como influencer. Ele é um influencer, tipo assim, ele é grande pra caralho também aqui em BH. Não só aqui em BH, no Brasil, o Mauro é aquele que teve a página hackeada, que tinha mais de 200 mil seguidores, afroestimas. E assim, quando uma página preta, um influenciador preto, pra mim, começa a alcançar esses números astronômicos, esses números grandes, ele chama atenção, sabe? E eu acho muito importante. Eu torço pra que você chegue nos milhões, não falando assim. E assim, esse lance do cancelamento, assim, eu tenho medo, mas eu acho que pra gente é mais difícil ser cancelado, porque a gente lida com temas. Porque o que é cancelamento? Cancelamento é quando você fala uma coisa que as pessoas consideram que não foi legal e fala, nossa, vou parar de seguir esse cara. E a gente que é preto tá sujeito a isso todos os dias. Porque toda dia a gente fala de coisa, né, polêmica e tal. Eu ainda tô tentando fazer um movimento contrário. Eu não quero ficar falando de gente morrendo, sabe, eu quero levar a galera um outro astral, sabe, eu quero fazer de coisa boa. Porque a gente também precisa. Sim, a gente precisa. Eu acho assim, eu gosto de manter esse equilíbrio assim entre ter a militância ali, assim, em relação às pessoas que estão nas minhas redes sociais, que estão me dando pauta sobre... Eu acho que tem coisa que a gente precisa falar, né? Então tem coisa que acontece, a gente tem que falar, porque senão quem vai fazer isso? Eu não gosto de ignorar a realidade, por exemplo. O ideal pra mim é um seguidor, um influencer que eu sigo, que vai falar sobre 2 anos da Marielle agora sei lá, polemizar em cima disso, mas ele também vai falar amanhã pra mim de um sarau de poesia. Você tá entendendo esse tipo de equilíbrio? Porque eu acho que isso é importante você mostrar, olha, a gente tá aqui atento a esse tipo de assunto, mas a gente também tá levantando os tipos de coisa que a galera preta tá fazendo. E tem muita coisa que acontece com a gente, que se não for a gente, divulgando, compartilhando e tal, ninguém fica sabendo, porque a grande mídia não vai dar razão. Então às vezes uma pessoa preta muito importante pra gente é presa numa manifestação. Não vai sair no Jornal Nacional, sabe? Então a gente tem que fazer isso rodar, né?
Então, Eu vou ser bem sincero, eu não me preocupo muito com o alcance do Fora da Caixa. Se ele vai ser um podcast nacional, estadual ou só ficar aqui em BH mesmo. Não, porque não é a minha intenção, a intenção do Fora não é isso, não é essa, sabe? De tornar algo grande. Ele pode se tornar, claro, mas assim, trazer pessoas de BH que são representativas em cada coisa que elas fazem, trazer os pretos pra mesa, pra falar, e eles são daqui, você vai trombar com eles na rua, você vai encontrar com eles numa festa, é isso que pra mim que é legal. É trazer assim, ó, você tá em casa agora sentado, não conhecia o Tonton, tá, você tá conhecendo o Tonton. Então ele é da sua cidade, você vai trombar com ele aqui, ó, perto do Banco Municipal. Não, sério. Não, é isso que é legal. Se você vai na Classic, você já isso, é aproximar assim, ó, que na sua cidade tem pessoas legais produzindo coisas incríveis, são incríveis influenciadores. E tem um lance muito legal, tipo assim, porque muita gente, tipo assim, 11 mil seguidores, a galera acha que eu sou assim, inacessível. E gente, não sou, pode me chamar na DM. Eu respondo todo mundo. Ah, é assim, tô brincando. Nossa, marca café. Nossa, quanta gente, marca café. Me segue e fala, nossa, vamos conhecer pessoalmente. Vamos, gente. Eu já marquei vários cafés, enrolei. Isso é tipo uma hashtag, né? Marca café. Ficou engraçado. E tipo assim, nossa, eu vou no rolê, nossa, eu te sigo, a gente curte o rolê junto. Gente, isso pra mim é tudo, sabe? Ah, que massa. Tão acessível, diva acessível. Vamos conversar. E é isso, porque tipo assim, o que vai fazer minha comunidade ser ativa é essa interação. Tanto. E que bom que tem essa oportunidade de interagir pessoalmente com as pessoas, porque Spartacus, Xangani. Eles já não conseguem interagir. Não conseguem marcar um café com as galera que segue eles, sabe? Então, gente, me chama pro café. Nem café nem tanto, porque eu não gosto muito de café, mas um açaí eu curto. Me chama. E um gin. Gin também. Ah, gin também. Gin tá legal. Rolês com jeans, me chamem. Tonton, queria te agradecer, sabe, por essa primeira parte dessa discussão. Assim, a gente teria, que nem o Tonton, quando a gente mandou a pauta, né? Tem muito mais coisa pra falar sobre o que é ser um influenciador, um creator. Daqui a um tempo a gente volta. Volta, assim. E assim, é uma pauta que não morre, mas a gente queria trazer pra você que tá em casa, assim, pra que você conhecesse o Tonton, que é um preto influencer incrível, pra que você conheça os preto influencers da sua cidade. Não precisa ser em BH, pode ser Contagem, Betim, Salvador, qualquer cidade. Dê valor aí aos seus influencers locais, conheçam o trabalho deles, fiquem atentos às marcas que os influencers que vocês seguem estão se alinhando ao conteúdo que eles estão produzindo, porque qualidade é muito melhor que quantidade, não é mesmo, Tonton? Isso mesmo. Tonton, obrigado por esse tempo fora da caixa. Eu acho que a gente tem um bom episódio aqui. Bora pro próximo quadro? Vamos. Bora! Agora, o aconteceu na semana, aquela parte do podcast que a gente fala pra vocês o que aconteceu na semana. Uma coisa boa, uma coisa ruim, algo que é relevante pra trazer aqui pra mesa do podcast. Eu vou começar, Tonton. Eu quero falar pra vocês sobre... Eu trouxe várias coisas, na verdade eu trouxe uma, duas, três coisas aqui. A primeira delas é sobre a Regina Duarte, porque ela deu uma entrevista pro Fantástico esses dias, né? Foi domingo que foi exibido. E a fala dela que mais, além de ter gerado polêmica na internet... Assim, na internet, nossa, foi tão, tipo, antigo agora, né, na internet, assim, gerou muita polêmica, foi que ela disse que o governo, a Secretaria de Cultura não vai trabalhar e produzir filmes, produção cultural voltada para a minoria. Sabe, assim, basicamente vão ter um crivo, uma censura para filmes que tenham temáticas LGBTs, negras, periféricas, vão ter um boicote e não vão poder ser lançados esse tipo de conteúdo. Porque vai passar pelo crivo do governo federal. Então, por exemplo, a gente teria filmes como Cidade de Deus, se fosse considerado agressivo, teríamos filmes como Praia do Futuro, teremos filmes com temática LGBT, trans, talvez nunca mais enquanto esse governo estiver vigente. Ou, sabe, isso me deixa muito triste, porque assim... eu não sei até quando as decisões que ela toma como secretária vão avançar, vão ser pertinentes ou vão ser efetivadas, mas eu estou falando de alguém que está à frente da Secretaria de Cultura. Num país que precisa cada vez mais, a gente está falando de produção de conteúdo, mas cada vez mais precisa produzir conteúdo sobre a sua população favelada, a sua população trans, a sua minoria que sofre e morre. Eu acho que o cinema em si, né, brasileiro está passando por um momento muito caótico. Uma crise caótica. É um desmonte muito, né, complicado. Foda. E eu acho que essa fala só reforça o que o Bolsonaro sempre falou, né? Eu acho que desde que quando ele foi eleito ele falou isso, né? A fala dele vai muito para isso. E não me
impressiona, né? A fala dela, assim. É muito complicado. A gente já vê vários editais que não existem mais, né? Que quando você acessa hoje a parte de editais do governo federal, Sim. um monte não existe mais, Sim. principalmente cinema, produção audiovisual no geral, né? Mas música, nossa, tinha muita coisa bacana que rolava, não rola mais. Se as pessoas entenderem que, por exemplo, alguns musicais, Sim. por exemplo, algumas produções culturais não vão simplesmente deixar de existir, e eu não falo pela censura em relação ao conteúdo que a produção cultural em si se propõe. Mas eu estou falando, Tonton, e para as pessoas de casa, sobre o boicote à criatividade, à originalidade. E sobre isso, a censura, sem sombra de dúvida, mas sobre o corte de recursos. Quando você fala de corte de recursos, até aquilo que você tirou lá, que a menina não pode ser feito, ter produções com a temática das minorias. Ok, mas até o que está ficando ainda está sendo boicotado porque o corte está baixo. Ou seja, você vai ter... Não dá pra fazer uma produção. Não dá para ter produções boas. Talvez turnês de teatros musicais, festivais de cinemas que circulavam no país vão deixar de circular porque vão circular só no circuito das grandes capitais, jamais vão em pequenas cidades, porque por causa desse corte de recurso ele afeta todo mundo. Não sei se tá rolando ainda, mas teve um prêmio que eles iam fazer de cultura que, tipo assim, era pra premiar, tipo assim, esculturas, pinturas, uma coisa tão arcaica, sabe? Não que não seja cultura. Não, tô falando que arte visual não é cultura, mas tipo assim, eles colocaram tipos muito específicos, né? Do que pode. Então, tipo assim, não tinha dança típica. Isso é pra limitar. Só tinha pintura. Quem pinta hoje? Pra mim, eu acho que... Quem frequenta aula de pintura desde pequenininho? Muito difícil. São as pessoas brancas, entendeu? Quem que faz aula de... É basicamente quase você dizer que esporte só pode ser o artes plásticas. É quase você dizer que o hipismo e golfe só pode ser feito de esporte. A gente vai fazer? A gente não vai fazer. Assim, no Brasil existe um grande problema das pessoas de interpretação e procurarem entender corretamente uma coisa antes de criticarem. Por exemplo, eu vejo várias pessoas que metem o pau na Lei Rouanet sem entender a Lei Rouanet. A Lei Rouanet não é repasse de verba do governo para produção de arte. As pessoas veem lá, tal cantor de funk está usando a Lei Está tal peça teatral está usando a Lei Rouanet, é o meu dinheiro. Na verdade, não. Isso é um repasse de empresas privadas que elas deixam de pagar determinadas taxas para o governo e repassam aquele valor para a produção cultural. Ou seja, o que o governo não dá conta de fazer, a Lei Rouanet ela traz essa obrigatoriedade desse repasse de verbas para a produção cultural. Quando a Lei Rouanet começou a ficar vigente no Brasil, o número de peças teatrais, produções de cinema, exposições, shows gratuitos que Natura, essas empresas todas promovem em várias cidades, triplicou, Tonton. E agora a gente está tendo uma decaída, porque as empresas, assim, elas têm a verba hoje da Lei Rouanet é 1 milhão, o teto. Eu tô falando do teto. Você fazer um show, por exemplo, você traz que cantor aqui por 1 milhão? Cantor internacional, um grande show. Por exemplo, Coldplay, quando fez aquele mega show em São Paulo, veio pela Lei Rouanet de incentivo. Não foi nenhuma, tipo assim, não foi gasto, foi a Lei Rouanet de incentivo. É um puta show e é legal pra população. Grandes musicais no Rio que tem produções caríssimas em São Paulo vão deixar de existir porque eles não vão conseguir pagar os seus atores. Ou seja, não é só sobre investimento. Não, tipo assim, se deixa de existir no Rio, no eixo Rio e São Paulo, que sabe BH. Não, e eu fico pensando assim, isso é uma desvalorização do artista. Porque o artista, ele deixa de receber, porque assim, muitas vezes o dinheiro é pra pagar o cachê, o artista, o salário que ele merece pela produção, mas assim, isso é foda, é jogando a gente por uma... E as pessoas envolvidas, né? Totalmente. Quantas pessoas são envolvidas numa peça? Produzir arte no Brasil, acho que nunca foi tão difícil. A gente não tem idade para ter convivido, para ter vivido durante o período da ditadura no Brasil, mas assim, eu sei que não é tão diferente do que a gente está vivendo, porque a censura e esse corte de recurso, ele começa a podar a nossa capacidade de ação. Sim, na verdade, é um projeto muito ambicioso. É um desmonte. E silencioso, né? As pessoas não percebem. Então, assim, no dia que você vai tirando esse acesso, as primeiras pessoas que vão sentir somos nós, pretos, periféricos. São as minorias. Porque elas já não têm tanto acesso, né? Sim. Então, hoje o acesso em BH, por exemplo, são os centros culturais da prefeitura. Sim. Se não existe esse incentivo, os poucos eventos que rolavam lá via essas leis, esses editais,
vão ser rebaixados a nada e zero. Sim. Os que vão rolar no centro. Quem não tem dinheiro pra vir pro centro, não vai vir pro centro, porque o metrô tá R$4. Então, assim, É outra a gente pauta precisa urgentemente tornar isso, levar isso pras rodas de conversa no bar, entre amigos e familiares, porque vai acontecendo, a gente não vai percebendo. É silencioso. E o dia Isso. que se tocar, não vai ter como muito voltar atrás. Assim, as pessoas têm que entender que o primeiro grito vem daqueles que estão diretamente envolvidos, quem trabalha com a arte e tal. Mas olha só, você que mora na periferia, você que tá aí na favela, quando foi que você teve um grande aporte, um grande acesso à cultura, a cinema? Nunca chegava, não chega na periferia com a grande, como chega nos centros urbanos, aqui onde que a gente está, por exemplo. Porém, Tonton, vai diminuir cada vez mais. A chance de um favelado produzir um documentário sobre a sua quebrada, mostrando a violência policial, mostrando sobre uma ação positiva ou o tráfico de drogas. Mostrando a verdade. Mostrando a verdade. O que o governo quer mascarar isso. a verdade. Mas assim, quando que uma produção dessa vai acontecer? Nunca. Então você vai começar a ter uma produção cultural muito limpa, não verdadeira sobre o que reflete realmente o Brasil, e a gente vai ficar consumindo produto de comédia. Não que seja ruim, tem Minha Mãe é uma Peça 3, é um filme legal, mas é simplesmente que o Brasil tem um potencial de produção cultural imenso e isso vai ser perdido. Quantas gerações não podem ser prejudicadas por decisões como essa? E a gente perde a galera que faz, porque se a galera não pode fazer no Brasil, eles vão pra fora. Não, e assim, eu fico vendo assim, que pra mim é um ciclo, né? Você começa a ter menos pessoas entrando de novo nesses cursos em faculdades ou se profissionalizando, porque não vale a pena no cenário, no mercado. E você tem cada vez menos pessoas no mercado para trabalhar, porque também tem cada vez menos emprego. E assim, vira um desmonte terrível. Então assim, se você não ficar atento, para você que votou no Bolsonaro e adora consumir cultura gratuita, você tem que ficar muito atento a essas questões, são essas pequenas pautas que esse governo, né, essas pequenas decisões que esse governo toma, que afeta a gente diretamente. Então, assim, fique atento e assuma a sua culpa. Minha segunda pauta. Receba. Minha segunda pauta aqui é o aumento da passagem do metrô em BH. Pra quem não é de BH, um metrô que até um tempo atrás custava quanto? R$1,80. Em menos de míseros de R$1,80. E assim, com a justificativa de que estava defasado em relação ao país inteiro, as últimas décadas, assim, que ele está defasado, que era para corrigir, conseguir ter aumento da manutenção, concordamos. Vamos precisar ter um aumento que ele fosse gradativo e que ele fosse, assim, num período de tempo aceitável. Em um ano, o metrô passou de 1,80 para 4,25. Que aumento que é esse, Tonton? Simplesmente, assim, eu tô falando, ainda 4,25 é menor do que a passagem de ônibus em BH, ok, mas eu tô falando de uma linha única. O metrô aqui tem uma linha única, ele é um trem urbano, ele não tem ele é um trem urbano, porque ele é de superfície. Esse metrô, ele não leva as duas principais regiões da cidade, que são a Barreiro, que é muito movimentado. Ele não passa do limite municipal, que vai só até a Estação Dourado, sabe? Essa linha do metrô, ela tinha que ir para Betim, ela tinha que ir para Sabará, para Nova Lima, ela tinha que levar a linha Barreira, ela tinha que ter no mínimo 3, 4 linhas aqui em BH. Assim, mas não acontece. Há anos essa briga aqui sobre o aumento do metrô não é da minha geração, é da geração passadas. E a gente não consegue evoluir nisso, mas consegue ter um aumento enorme na passagem, que as pessoas que pegam o metrô todo dia sentem isso no bolso, porque quem pega metrô em BH é o trabalhador, sabe? E essa discussão, ela me estressa, porque a gente não consegue nem justificar, porque o metrô daqui não vai até o Barreiro. Não tô falando nem de uma linha que vai até Sabará. Vamos só até o Barreiro, dentro do município, aí na região. São pontos que ligam à cidade, né? Por que não vai até o Barreiro? Não sei se é boicote ou é uma grande máfia dos transportes públicos aí que tá alinhado com política, para não perder essas linhas de ônibus, mas eu só sei que, assim, esse aumento, eu não acho que ele vai ficar freado, ele vai parar nos 4,25, assim, com essa justificativa de manutenção cara, a tendência é aumentar, e eu acho que isso prejudica o bolso do trabalhador, sabe? E além do bolso, um direito, né, que é o direito de acesso à cidade. E o direito de acesso à qualidade do serviço, porque, sabe assim, a gente paga caro no transporte público para ter um ônibus, às vezes, sem janela. E assim, uma reclamação, o ônibus goteja e tal. A BH, assim, teve uma melhoria boa dos ônibus e tal, mas aquela coisa, você vai continuar pagando aquele valor e aquele ônibus, enquanto ele não for gasto na sua totalidade, ele vai ser trocado.
Enquanto ele não se fuder, ele não vai sair da rua. Sim. Mas assim, você vai pagar para consumir aquele serviço. Eu acho que essa ideia de que se você consome produtos públicos, serviços públicos, você tem que se contentar com o que está te servindo, é uma balela, sabe? E eu acho que o trabalhador que pega o transporte público, ele merece mais respeito, sabe? Na cidade, porque pelo menos ele não está gerando trânsito, uma merda de trânsito na cidade, com o carro. E assim, é uma pauta que só vai se preocupar quem pega o transporte público. Só vai se importar com o preço de 4,25 da passagem, não vai falar, nossa, tá caro, quem pega transporte público, porque não é um caro assim, é só R$5. Cara, tem gente que precisa do metrô 3 vezes no dia, sabe? Assim, e eu acho que é injusto, não tem diálogo, não tem uma conversa e não tem aviso. São decisões tomadas, sabe? Não sei muito arbitrário, né? É, muito arbitrário. Eu espero que no futuro, talvez para a geração do meu neto, ele tenha uma cidade que tenha pelo menos 2 linhas de metrô. 2 linhas de metrô. E o meu terceiro aconteceu na semana, eu prometo que é o último, é sobre a fala do nosso excelentíssimo governador, Romeu Zema. Para quem não sabe, a Polícia Civil lançou um aplicativo chamado MG Mulher. O MG Mulher é um aplicativo que ele tem a intenção de combater esse aumento nas taxas de feminicídio. Para quem não sabe, Minas Gerais é um dos estados que mais matam mulheres. É um dos estados com os maiores índices de taxas de feminicídio do Brasil. Então, assim, a polícia lançou esse aplicativo, que é um aplicativo para cadastro. As mulheres podem se cadastrar, pedir socorro. Ele tem várias configurações lá que... O aplicativo não vai salvar a mulher de ser morta ou de ser agredida, sabe? Mas ele é mais uma ferramenta no combate à ação desses homens que eu vou chamar de criminosos. Sabe? Vou chamar não, eles são criminosos. Sim. E o nosso governador hoje, no lançamento desse aplicativo, ele basicamente disse que... Eu vou ler exatamente a frase dele, olha só. A questão da opressão contra a mulher está dentro desse contexto e ela extrapola classes sociais. Mas nós temos de ter ferramentas que inibam. Isso que a gente poderia chamar de instinto natural do ser humano. Ou seja, o MG Mulher é uma ferramenta que vai inibir o instinto humano de matar. O instinto natural do homem de matar ou bater na mulher. Então a gente cria aqui uma ferramenta para que você não tenha seu instinto natural. Assim, lógico que veio a justificativa, depois de várias críticas do Zema, de que é uma... As falas deles que foi tirada de contexto, estava deslocada, assim, pegaram só aquele trecho. É o Guedes, o Bolsonaro e o Zema. São pessoas que têm discursos, estão sempre deslocados, frases sempre fora de contextos. E assim, gente, por favor, essa frase não tem como estar fora de contexto. Quando fala, né? Porque quando aparece. Uma frase dessa não tem contexto certo ou contexto errado, então não deveria existir. Não deveria ter, sabe? É uma frase que eu estou dizendo assim, ó, por que isso é perigoso? Quando o ministro da Economia, quando o presidente da sua nação, o governador do seu estado, tem audácia de chancela uma frase dessa, caramba, a gente está falando de um aplicativo que foi criado para combater o feminicídio no estado que mais mata a mulher e o governador vai chamar isso de instinto humano, que nós estamos criando uma ferramenta, sabe? Eu acho que esse tipo de coisa assim, só chancela, só... Também para mim, sei lá, eu não fico surpreso, igual que você falou, valida para mim o que esse governo é. Assim, no geral, o governo federal e o governo estadual é uma frase que eu não fico surpreso de ouvir, mas eu fico surpreso de que a repercussão em cima disso seja menor do que eu esperava. Porque, sinceramente, uma frase dessa aqui, cara, tira esse cara de lá. Assim, lógico, assim, tem N coisas aí antes de fazer o impeachment, mas, sinceramente, a gente nunca viu tanta merda de político igual atualmente. Porque assim, político sempre fez merda, mas ele não dava tanta cara a tapa sem vergonha para soltar uma frase dessa. Para esses caras não tem assessores de imprensa, não tem ninguém que revisa o texto deles, ou eles acham que não precisam, sabe? Tão autoconfiantes assim. Meus é isso. Então o que falar do aconteceu na semana? Então, eu queria trazer um assunto que tá bombando muito nessa área até do audiovisual mesmo, né? Que é essa produção da Globo sobre a Marielle Franco, né? Sim. Eles vão produzir em 2021. Só contextualizar, esse ano agora, não? Eles vão produzir esse ano, mas vai estrear em 2021. Não vai estrear uma quinta agora? Não. Vai, Marielle documentário. Ah, sim. É um documentário, mas não é da Globo. Ah, tá. Mas é o Globo, esse é o Globoplay que vai ver. O Globoplay quer fazer uma série sobre o caso Marielle. Então, tá. Só para contextualizar, porque na quinta-feira agora estreia um documentário na Globo sobre Marielle, o documentário. Esse é exatamente esse o nome. E o Totão tá falando de um fio, eles querem produzir, a Globo série. Mesmo. A Globo quer produzir uma série sobre toda a história da Marielle. Continua. Isso.
E aí rolou uma maior treta porque as pessoas que estavam envolvidas na produção, né, eram brancas, né? E isso... Nem vou citar os nomes aqui, mas o que gerou maior treta foi o Padilha, né? Que é o cara que fez Tropa de Elite, enfim. E aí, o que o movimento negro questionou, que eu acho super válido, é se não haviam pessoas pretas qualificadas para produzir, né? Aí o pessoal da lista preta selecionou mais de 10 cineastas pretos que poderiam auxiliar nessa produção. A Globo voltou atrás e falou que vai convocar essa galera para participar. Mas eu acho que é muito importante a gente levar ter esse debate, porque assim, sempre em tudo que a temática é preta, sempre vai ter pessoas brancas envolvidas. Eu não vejo isso um problema, mas quando as pessoas pretas protagonizam, as pessoas brancas protagonizam isso, é um perigo, sabe? Se a gente está falando de realidade de pessoas pretas, a gente tem que ter gente que vive aquilo, né? Assim, eu tô falando de uma mulher preta, lésbica, mãe, né? Então assim, tem que ter esse tipo de perfil envolvido nessa produção, gente. Senão, com qual olhar que eles vão produzir, sabe? Qual sensibilidade? Qual sensibilidade? Assim, a gente sempre se pergunta, né? Assim, por exemplo, tá, porque eu e o Tonton tava até conversando aqui antes de começar a gravar sobre isso. Há uma lista, existem diversas diretoras brasileiras, mulheres negras que conseguiriam produzir esse filme com a sensibilidade, com o toque, com o olhar que a gente precisa, que precisa ser passado. Depois de tudo, o merecimento que as pessoas vão ter, né? Porque assim, a série ficou maravilhosa, perfeita. E aí vai ganhar prêmios, mas quem que vai ganhar o prêmio? Uma pessoa branca. Por isso que as pessoas pretas precisam estar envolvidas, porque a gente quer premiar pessoas pretas. Sim, exato. É isso, quando a gente fala de Black Money, a gente tá falando disso. É hora de ganhar dinheiro, quem vai ganhar dinheiro é a pessoa preta, sabe? Então a gente tem que ter as pessoas pretas envolvidas por causa disso. Se você não começar a colocar a Viola Davis, né? Se você não começar a criar o espaço pra mim, eu jamais vou ganhar prêmio ou dinheiro por aquilo, porque esse espaço não tá criado. E no Brasil a gente tem uma má representação imensa no cinema de diretores negros, assim. Foi a esposa do Freixo, né, que falou essa semana que a gente precisa criar o Spike Lee brasileiro. Eu acho que a gente não precisa criar o Spike Lee brasileiro, porque eu acho que já tem muita gente foda por aí. Procura nos festivais de cinema, procura por filmes independentes, você vai ver quantos diretores... Na verdade é ela que tá produzindo, tá produzindo. Eles deram muito essa chancela porque o Freixo, né, foi meio que... Foi o chefe da Maré de muito tempo, eles tinham uma relação de amizade, enfim. Mas, velho... Semana passada, no episódio, a Lívia até criticou muito isso, porque tava chegando o dia 13 de março, pra quem não sabe, sexta-feira, né? 13 de março, completa 2 anos do assassinato da Marielle. É uma data que eu fico até arrepiado, porque eu sei o tanto que ela vai ser explorada de forma ruim. Pra nós é uma data que a gente chora, que a gente pesa, põe a mão na cabeça e reflete sobre 2 anos e até hoje nada. É uma data que acho que nem todo mundo lembra o que estava fazendo, né? Mas é uma data que me chateia por estar sendo tão explorada por pessoas brancas tipo o Freixo, como o palanque para algumas coisas, sabe? Assim, não vou julgar o Freixo, não vou julgar ninguém, mas essa questão da Marielle é muito sensível, porque a gente se envolveu de uma forma, todos os negros do Brasil se envolveram com isso de alguma forma. Então, assim, isso virou mídia, isso virou um pedaço de papel para vender, sabe? Qualquer roteiro. Então, eu imaginava já um tempo atrás que ia ter briga pro melhor roteiro, quem ia adaptar a vida da Marielle, que, sabe, talvez a gente não precisasse. Não que a Globo fizesse, eu queria que surgisse alguém independente que fizesse com os poucos centavos que restaram um filme sobre Marielle, ou melhor, faz uma biografia dela, mas com a mãe dela contando a história dela, sabe? Um autor. Eu, sei lá, acho que meios melhores de eternizar a pessoa do que fazendo um documentário produzido por pessoas que não representavam ela e continuam não nos representando, sabe? Ela morreu lutando por uma causa. Eu acho que esse tipo de produção feita por diretores, por um grupo empresarial que não vai entender a sensibilidade do que a Marielle do que o 13 de março é pra gente, não deveriam tocar nessa história, sabe, Tonton? Eu fico bem emotivo, assim, com essa questão da Marielle. E fico vendo muita coisa acontecer e fico pasmo, assim. E bem chateado também, mas não surpreso. Assim, nossa, com as eleições, né? Shock but not surprise. Principalmente com as eleições
Na última edição foi muito explorado, nessa vai ser também, né? Tipo assim, claro, a gente de fato teve as sementes Marielle, né? Que são as pessoas que se levantaram em função do que aconteceu, né? E hoje estão em lugares que estão por causa disso. Eu acho que eu sou as mas tem muita gente que, nossa, não quero nem falar, né? Roupa de... acho que é isso aí. Acho que agora a gente vai sair do... Acabamos o que aconteceu na semana, falando pra caramba. Nossa, eu tô falando demais, né, Tonton? Vamos pro próximo quadro? Vamos. Agora é o momento de preto pra preto. O de preto pra preto é aquele momento do podcast que a gente traz pra você uma dica de um livro, de um filme, de uma série, de algo, de um feed no Instagram, ou apenas de uma receita de comida, não sei. Mas é algo interessante, que a gente julga interessante, tá bom? Tonton, eu quero começar aqui, eu vou falar, eu trouxe vários, mas eu vou falar alguns, que é, primeiro sobre o BH Psicopoético 2020. O BH Psicopoético propõe difundir as diversas manifestações artísticas a partir da arte poética em Belo Horizonte. Vai acontecer no dia 14 a 18 de março de 2020. As inscrições para participação são gratuitas e podem ser feitas no e-mail psicopoético@gmail.com e sidneiaméliasimões@gmail.com com o título Inscrições Terceiro BH Psicopoético 2020. É um projeto muito legal. Eu acho que você que é escritor, jovem poeta, se aventure no BH Psicopoético. É um evento incrível. Está na sua terceira edição, mas merece muito reconhecimento. O segundo, eu quero indicar vou falar 3 arrobas aqui, são 3 feeds no Instagram de pessoas pretas que eu gosto muito de seguir. Vou falar 4. Uma delas é a Magamura, né, que a gente já falou sobre ela. Segundo é a Gabi de Pretas. Eu gosto muito da Gabi, sério. Terceiro é o Afrochinos, do Mauro. Voltando aí depois do episódio ruim de hackeamento e exclusão da conta que ele teve. E o quarto é o Will Gladstone, do Tonton. É sério, porque é um Instagram incrível. Vale a pena seguir o Tonton pra você estar podendo de muita coisa, de promoções. Tonton, seu Instagram é incrível. E a última coisa que eu quero indicar é um documentário, que é o Doc Mulheres, que estreia amanhã. Peraí, deixa eu só procurar direitinho aqui. A Imovision vai lançar no dia 12 de março, que é amanhã, mas como o podcast vai estar sendo publicado amanhã, então vamos falar hoje, no dia 12 de março de 2020, o documentário Doc Mulheres. O documentário tem vários temas abordados, como maternidade, educação, casamento, dependência financeira e sexualidade. Além disso, o documentário faz uma abordagem de casos cometidos contra mulheres ao redor do mundo e mostra também a força feminina para superar os obstáculos. Ou seja, ele vai mostrar mulheres em todos os continentes, nos 4 cantos do mundo, com vivências semelhantes, ou seja, uma mulher asiática que sofre abuso do marido, uma mulher latina, uma mulher europeia, uma mulher africana, para você ver que as similaridades de como a mulher é vista no mundo, ela é muito parecida. E é um documentário muito sensível, eu estou muito ansioso para ver. O trailer já está disponível no YouTube, eu acho que vale muito a pena. Assim, ainda na semana do Dia das Mulheres, eu acho que é um documentário que se faz necessário, porque a cada vez mais nos jornais o que você vê são o aumento das taxas de feminicídio no Brasil como um todo, em Minas Gerais, em todos os estados do Brasil, mas você vê que é uma realidade do mundo. Eu estava vendo que na França e nos Estados Unidos tem taxas altíssimas de feminicídio também, ou seja, é uma cultura que tem que ser extinguida, mas a gente precisa começar a educar nossos filhos, você que é mãe de menino, sabe, de como entender o respeito pela mulher e entender como esse direito de posse, esse direito de soberania masculina sobre a mulher, ele não existe. Então você conseguir quebrar isso sendo mãe, você está construindo um homem melhor, sabe? Não só construindo um homem melhor, você está melhorando a sociedade que ele vai viver e que os nossos filhos vão conviver. Porque, sinceramente, se eu tivesse uma filha mulher agora, eu pensaria assim, Tonton, ela vai conviver com esses caras no futuro. Que medo que dá, sabe? Porque assim, mas ao mesmo tempo eu fico feliz porque essa filha vai conviver com essas mulheres no futuro. As mulheres de agora, o que elas estão conseguindo fazer, assim, as mulheres sempre lutaram, né, que tá sendo feito. Quando eu falo mulheres de agora, não que nenhuma mulher nunca lutou, porque as mulheres lutam desde sempre, somente as mulheres negras, que sempre foram muito fortes e resilientes. Mas eu tô falando de como elas estão indo à frente, conquistando esses espaços e assim, não conquistando espaços porque elas é o direito delas, mas porque elas estão botando a cara no sol e conquistando espaços que nós jamais vamos conseguir chegar lá. Então assim,
Parabéns pra todas. E minhas indicações é essa. Tonton? Show. Eu preparei aqui indicações de filmes, né? Ótimo. Filmes. São 3 filmes muito bacanas. Vou começar com Cara Gente Branca. Que tem filme e série, né? Tá disponível em qual plataforma? Na Netflix, né? Tem um filme e uma série com 2 temporadas, se não me engano. Eu já vi a série, eu acho que eu nunca assisti o filme, eu tenho que assistir. O filme é muito massa. É basicamente o mesmo contexto da primeira temporada, né? Mas é um filme que fala muito desse enfrentamento, né? A como que as pessoas brancas incorporam a negritude. É um contexto um pouco diferente que é o contexto americano, mas vale muito a pena pra gente poder refletir sobre o que acontece até hoje, né? Que é esse blackface, blackfish, enfim. A gente vê a galera que fica com aí, boca cheia, cada coisa que a gente vê na internet, tipo, meu Deus. E faz isso de uma forma engraçada, né? Eles são classificados como drama e comédia. Tem muita parte engraçada, mas tem umas cenas que fazem a gente refletir bem. É bem gostoso de assistir, eu acho que vale a pena, dá pra família toda assistir e tal. Ótimo. Fica a dica aí no Netflix. Qual o próximo? A outra é Se a Rua Bier Falasse. Se a Rua Gente, esse filme, eu assisti ele aqui no Belas Artes, que é um cinema bem cultzinho aqui de BH. Eu gosto porque é pequeno. E assim, saí de lá chorando, porque é muito lindo, gente. É um romance, os poucos romances pretos que eu já vi no cinema. Parece eu já. Sim, muito bom. E fala, né, da história de um cara que ele é acusado de um crime que ele não cometeu, né? E aí fica preso. E aí mostra a luta, né, da noiva dele, né? Que tenta fazer com que ele saia da cadeia, fica um tempão. E aí mostra a relação com a família. Uma relação muito tensa, né, dela com a família dele, né? E é um drama muito, não chega a ser pesado, né? Assim, a trilha sonora é linda. Eu tenho a trilha baixada no celular só pra ficar escutando, assim. E faz a gente refletir muito, né, sobre, assim, a gente sempre vai ser o alvo, né? Sim. Então, faz refletir muito, tem um final bem surpreendente. Fica a dica, é lindo, assim. E romance preto, né, gente? Precisa ver. Precisa mais de mais nada, né? A gente não tem romance quase preto. Não tem romance preto. E, mas vale uma indicação também, tem um musical americano, filho da Broadway, chamado Hamilton. Já ouviu falar? Hamilton é um musical totalmente preto. Da Fórmula 1. Não. É um musical totalmente preto. Ele fala do Alexander Hamilton, que é um dos pioneiros lá americano. Assim, sobre a questão financeira, da moeda e tal. Ele é incrível. O musical é incrível porque o musical, ele fala de uma época da americana ali, que eles estavam tentando a independência na Inglaterra, naquela época ali ainda, porém tomado por um elenco negro cantando rap num contexto vestido aquelas roupas, aquelas perucas, o rap com um cara vestido como se fosse na corte. Sim. É muito foda. E assim, e sem contar com um puta musical que conta uma puta história de um homem negro pioneiro numa época onde negro não era pioneiro, praga? Sim. E ele nunca teve o reconhecimento que ele teve. Então assim, é um musical da Broadway, mas você consegue assistir esse musical no YouTube, porque teve alguém muito gentil assim, que gravou e fez a junção, porque só assim eu tive acesso também, porque eu não vou pra Nova York, tá doido. Então, acho que é isso de indicar de nossas tem mais uma indicação. Pode falar, calma. O filme chama Cinquentonas, é um filme muito massa, que assim, apareceu pra mim na Netflix, e é muito massa, que ele é um filme nigeriano. Adoro! Aqui, esse podcast, acho que nós temos que ser patrocinados, porque desde o primeiro episódio, desde o primeiro episódio do Fora da Caixa, a gente fala de filme nigeriano. Sempre quando alguém vem aqui, eu indico algum, ou fala de algum, e eu acho incrível, porque... Então, esse é uma produção de filmes muito grande. Muito grande. Esse eu acho que chama Nude Old. E é muito foda, tipo assim, são os maiores produtores de filmes do mundo, assim. Por isso tem muito... Não, e sem contar que é uma forma de produzir conteúdo e filme bem diferente do que a gente está acostumado. E sem contar também que a Netflix agora vai produzir mais conteúdos africanos. Sim. Vamos esperar por aí. Muito bom. Esse filme é muito massa, porque é um filme com um plot bem diferente que a gente está acostumado a ver, né? São 4 mulheres
tem mais de 50 anos. E são pretas e ricas. É muito massa, porque é um contexto bem diferente, né? E aí mostra, tipo assim, o momento de redescoberta delas depois da cidade. Netflix? Tem na Netflix. Não é isso que tem o Otávio Spencer, não é? Ah, eu não lembro. É porque eu tava vendo uma notícia que vai ter. O Otávio Spencer é aquela do História Cruzadas, uma baixinha, atriz americana. Ah, de nome você não vai lembrar, mas pode ser que tenha. Legal. E é muito massa que mostra essa redescoberta das mulheres depois da cidade. E elas fazem várias loucuras e é muito engraçado. Eu assisti com a minha mãe. A gente deu altas risadas. Ah, que foda. Fiquei um filme pra assistir com a família. Assim. Tá no Netflix? Tá no Netflix. Vou assistir hoje. Acho que é uma produção da Netflix. Vou assistir hoje. Eu gosto da Netflix, tá variando bem o conteúdo dela. Acho que ela entende bem, assim, é isso nós estamos falando de marketing, ela entende bem o marketing. E eu acho que a indicação tá bom, Tonton, muito obrigado. Tonton, eu queria muito te agradecer pela presença. Pra mim, eu falei assim, nós vamos fazer um episódio curtinho de 1 hora, a gente tá indo aí pra 1h40 de episódio. Assim, a gente falou mais, nem percebeu, mas foi um episódio muito gostoso, adorei ter você na mesa do Fora da Caixa. A Drica perdeu esse episódio, mas ela tá... Você sabe que você tá no nosso coração. Ela fez falta, mas ela tá cumprindo os deveres escolares, porque ela é um exemplo de estudante. De um tempo volta, aí vai ser com a Drica. Aí, Tonton, você já tá convidado de novo pra voltar pro Fora da Caixa, pra gente falar de mais temas. Espero quando você voltar, que você já esteja com seu podcast lá no alto. Porque assim. Espero vocês lá também. Não, só convidar, isso é um convite? Tá sim. É assim, te agradecer. Agradecer por você ter vindo. Agradecer a todos os ouvintes que têm acompanhado Fora da Caixa. Os nossos números de como é que fala? Não é visualizações? De streamings. Nossos números de streamings têm crescido bastante. Nossa. Temos atingido novos países. É isso aí. Estamos aqui. Só uma curiosidade. Quem que tá em Dubai que escuta o podcast? Porque não, tem uma única pessoa que escuta o podcast. Gente, e eu não tenho ideia. Não, com certeza é um brasileiro perdido. Eu não tenho dúvida, porque assim, pra escutar esse português louco de mineiro falando, não é qualquer pessoa. Chique. Assim, a gente tá atingindo outras cidades, assim, mas divulguem pros seus amigos o podcast, curtam as ideias. Se você tem ideias de temas, tem críticas positivas ou negativas, manda pra gente pelo e-mail. podcast@foradacaixacast.com.br. Procura a gente no Instagram, no Facebook e no Twitter, @ForaDaCaixaCast, e manda lá seus comentários, interaja com a gente, porque a gente responde, chegou o Tonton, a gente é humilde pra caramba, a gente é acessível. Espero que vocês tenham curtido o Fora da Caixa. E antes de terminar, eu não posso esquecer que é o seguinte: no sábado passado, eu e o Tonton, com outra galera que nossa, lá eu tava lá, a gente foi pro evento Juventude Negra Política no sábado, e eu tava lá com a Drica contando assim, Drica, olha só, quantas pessoas aqui participaram do podcast já, ó, o Marcos Favorito, o Mauro Baracho, a Fatine, a Giovana, a Rafaela, agora o Tonton. Então assim, tem uma galera legal assim que tava lá produzindo. Foi um evento incrível, porque eu não ia ficar até o final, eu tinha que ficar até 4 horas da tarde, mas eu não tava conseguindo ir embora. De tão assim, preso que eu fiquei. Eu fiquei muito preso, porque eu comecei a pegar o que a galera tava falando e assim, pirei. É uma iniciativa incrível, é lindo, sabe, ver os jovens assim, não que a gente seja velho, mas ver a juventude de 18, 19 anos ali, com aquelas propostas de uma nova política, sabe, e do Pente, você arrasou, cara, e nós estivemos lá Fora da Caixa cobrindo esse evento, registramos em áudio o evento, em breve ele vai sair em 2 episódios especiais, assim. Primeiro podcast ao vivo, né? Foi o primeiro podcast ao vivo nosso, e assim, ele vai sair com 2 episódios especiais, não vai ser um episódio comum da gente com convidado. Nós vamos divulgar o áudio da roda de conversa que teve lá com aqueles diversos influenciadores negros incríveis. Uma parte 1 e parte 2 provavelmente devem sair semana que vem, na segunda-feira. E eu tô muito ansioso para compartilhar com a galera da cidade esse evento. Vocês devem acompanhar a política de vocês, porque esse ano é ano de política municipal e a gente precisa fazer a diferença e colocar políticos negros na Câmara, políticos negros na Prefeitura de BH. Então vamos com tudo. E lembrando que a gente vai lançar o Dose. Tonton, você que não sabe, o Dose a gente teve uma série dentro do Fora da Caixa de episódios de 30 minutos, que é para trazer conhecimento, né? Não é trazer conhecimento, é trazer informações sobre um país, músico, um escritor, um cantor, personalidades negras que você não conhece, mas em 30 minutos vida, obra, como morreu, como o que fez, o que desenvolveu, porque às vezes muita gente
talvez a gente não conheça, a gente não conhece todo história, mundo, né? a gente não conhece nossa história. Sim. E assim, eu acho legal a gente começar a conhecer, nem que seja 30 minutos de informação, esse recortezinho, é importante, sabe? Pra você que não gosta de um episódio de 2 horas de duração, escuta de 30 minutos, sabe? Sim. O podcast é pra todo mundo. Queria agradecer de novo ao Tonton pela presença, agradecer você que tá acompanhando a gente até aqui. Obrigado por continuar acompanhando Fora da Caixa, e até semana que vem a gente tá de volta com um novo episódio, a Drica vai estar aí também. E é isso aí, siga a gente nas redes, Wesley Faustino, @elfaustino, @eugladestone, vulgo Tonton. Sim. E é isso aí, gente. Até semana que vem com mais um episódio do Fora da Caixa e tchau. Tchau, tchau, gente. Bye, bye.